Glória a Deus. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 3 em diante. Acho que eu vou ler o 1 também, 1 e 2 em diante. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, do versículo 1 a seguir. Vamos ler até o versículo 13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que sejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com um gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Vou parar aqui no versículo 13. Provavelmente faremos menção de mais alguns versículos aqui nesse texto, e eu quero falar hoje, usando esse texto, sobre o título, A Perfeita Salvação. Quando nós lemos no início, os versículos 1 e 2, nós vemos o apóstolo Pedro dirigindo essa carta a irmãos que estavam dispersos em algumas regiões, a saber, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Se você gosta de estudar, gosta de história, assim como o Célio, muitos irmãos aqui gostam, sei disso, você vai saber que a igreja foi muito perseguida desde o seu início, principalmente no seu início, no berço, e houve uma grande perseguição, e essa perseguição pelo Império Romano gerou a morte de muitos dos nossos irmãos. Apóstolo Paulo, Tiago, Pedro, entre outros, tantos foram torturados, dilacerados, queimados, arrastados nas arenas, levados ao público para que em festivais alegrassem o mundo de então com a morte daqueles que professavam o que nós professamos, Cristo Jesus, Senhor e Salvador. Aquele que dissesse que havia um outro rei, um outro soberano, além do imperador e do império, ele era perseguido, ele era morto, ele era destruído, a sua casa era feita em monturo, era uma perseguição muito terrível. E nessa perseguição, muitos irmãos saíram por causa dessa angústia, dessa grande perseguição que ocorreu com Nero em 54, 68 a.C., depois do Domiciano, 81 a 96 depois de Cristo. Esse Domiciano é o mesmo que mandou para a ilha de Patmos João, o evangelista João, que escreveu o Apocalipse, entre outros livros. E também Trajano. Pode ser que essa carta tenha sido escrita nessa ocasião, que foi de 98 a 117,
mas pelos teólogos é mais aceita que foi entre 54 e 68, com a perseguição por Nero. E quem levou essa carta, quem saiu para entregar essa carta nessa região, foi Silvano. Está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 12. Pedro escreveu a carta e ele levou esta preciosa carta aos irmãos que estavam numa grande angústia. Se você observar, no versículo 6, está escrito assim, vou ler só o 6 e depois eu volto nele. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, verso 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, quer dizer, estavam vivendo um momento muito difícil, e Pedro, usado pelo Senhor, inspirado pelo Senhor, estava levando uma mensagem de conforto, de alento, de acalanto para aqueles que professavam a Cristo, que estavam perseguidos, e muitos desses, segundo o texto no versículo 1, estavam esparramados, como nós falamos nessa maneira de dizer, por causa da perseguição, por anunciar a Cristo, por professar Jesus Cristo, tão somente por dizer que eles eram cristãos, que criam em Jesus, que criam naquele que havia morrido na cruz. Há então essa grande perseguição sobre muitos, e aqui Pedro escreve então essa carta e endereça a eles. Mas eu estou dizendo que essa carta também, no versículo 3, o apóstolo Pedro começa dizendo um louvor a Deus, adoração a Deus, dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse primeiro ponto da mensagem, eu quero chamar de a grande misericórdia que nos alcançou, essa grande misericórdia derramada da parte do Senhor, que nos proporciona essa tão grande salvação, que o escritor aos Hebreus, no capítulo 2, no versículo 3, ele diz: como escaparemos nós se não atentarmos a esta tão grande salvação? Observe o que diz o apóstolo Pedro no versículo 3 a 5 de 1 Pedro. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, a despeito da angústia, das aflições, das perseguições que eles passavam, e aplicando nossos dias as angústias, aflições e perseguições, e doenças, e morte, e tragédia, e desemprego, e tanta coisa que acontece. Nós temos uma viva esperança, nós temos, segundo a graça de Deus, uma grande misericórdia, que Deus nos gerou de novo para uma viva esperança. Observe o que está escrito aí mesmo em 1 Pedro, no capítulo 1 e no versículo 23, que diz assim: sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então o apóstolo Pedro está ensinando pelo Espírito de Deus que, a despeito de tantas tribulações, angústias, perseguições e dores que podem ocorrer, e estava ocorrendo com eles, e que em nossos dias também estão ocorrendo, e que já ocorreram no passado, mais perto, mais próximo, e também futuramente vai acontecer, e pelas Escrituras Sagradas, coisas piores estão por vir a esse planeta, mas nós temos uma esperança gloriosa, e que nós fomos salvos pela grande misericórdia do Senhor, que nos gerou de novo para uma viva esperança. Então observe, em meio à tribulação, à angústia, nós somos chamados a esta tão perfeita e tão grande salvação, que Deus pega homens mortos em ofensa e pecado, na semente do pecado, porque todos pecaram em Adão e em Cristo somos salvos, em Cristo somos vivificados, porque mortos estávamos em ofensa e pecado e agora somos gerados de novo. E essa nova geração nos faz nova criatura. E sendo nova criatura, ainda que morramos, ainda que soframos e pereçamos, sabemos que a nossa vida está gloriosamente guardada nessa tão grande e tão perfeita salvação. Observe, versículo 4. Para uma esperança incorruptível, que não se corrompe, que não se deteriora, que não enferruja, que não vai ter nenhum agravo, incontaminável, que não se mancha, que não pode ser tocada pelo pecado, pelo mal, e que não pode murchar, ou seja, não vai desvanecer, não vai acabar, não vai arrefecer, está guardada nos céus. Aquele que prometeu é fiel para nos sustentar com essa salvação perfeita e gloriosa.
Por isso o apóstolo Pedro começa dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 5 diz que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Note bem a conexão que está aqui no versículo 5 com o que está escrito em Efésios, que diz que nós somos salvos mediante a fé, não é por fé. Fé é o meio, mediante a fé, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Observe a conexão perfeita aqui, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo. Mas nós não somos salvos? É evidente que somos salvos. É evidente que a salvação é no momento, ela não é uma salvação que você vai galgando dia após dia, não. Isso é o processo de santificação. O processo de salvação no mesmo ato, é o processo de justificação. Você é justificado, você é salvo e justificado diante do Senhor Deus, diante do grande tribunal glorioso do Senhor. Então, essa salvação está já garantida. O que Pedro está dizendo é que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já presta a se revelar no último tempo, dizendo da viva esperança que nós temos, nos versículos anteriores que lemos, dizendo que breve o Senhor virá. Ele vai dizer isso mais à frente. Nós vamos fazer aqui uma exposição mais ampla do livro, só apenas esses versículos, hoje uma exposição mais menos abrangente, mais curta, para falar dessa salvação que ele trazia como conforto e alento para aqueles que estavam em angústia. Então, nesse meu primeiro ponto da perfeita salvação é a grande misericórdia. Imagina só, irmão Célio, se não fosse essa grande misericórdia e Deus não nos alcançasse com essa graça infinita e não nos desse a oportunidade de nascer de novo. Porque o que Pedro está dizendo aqui é o que Jesus disse para Nicodemos. Você precisa, alguém para entrar no reino de Deus, para ver o reino de Deus, ele necessita nascer de novo. E ele faz isso aqui e confirma no versículo 23, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus. De novo, nós temos aqui uma conexão com Efésios, que diz que nós agora somos selados com o Espírito Santo, a promessa, após ouvir a mensagem, a palavra do Evangelho, essa mensagem que transforma, essa mensagem que a igreja tem que pregar, essa mensagem que a igreja tem deixado de pregar, essa mensagem que nós, como pregadores, pastores, servos de Deus, temos que anunciar, porque é essa mensagem que alcança o pecador, é através da mensagem da pregação do Evangelho, é pelo ouvir do Evangelho que ele vai ser acrescido de fé, vai ser vivificado, vai ser tirado das trevas para o reino do Filho amado, então gerado de novo, nova criatura, e aguarda a bendita esperança. Isto é sinal da grande misericórdia nesta perfeita salvação. Observe o versículo 9 de 1 Pedro, 1 e 9. Alcançando o fim da vossa fé, ou seja, a finalidade da vossa fé, a salvação das vossas almas. Observe isto, é esta a finalidade. As pessoas muitas vezes falam de fé, não é uma questão subjetiva. Eu creio, deixa de crer. Alguém crê, alguém não crê. Eu creio que Jesus existe. Outros creem, mas não estou dizendo de apenas crer, como eu creio que aqui há oxigênio, ou que eu creio que a energia elétrica está passando aqui pelos condutores elétricos. Não, isso é um crer, não de forma subjetiva, mas de uma forma aplicada ao que é o conceito de cristianismo, de doutrinas bíblicas. Crer, essa fé aqui não é apenas crer uma fé subjetiva, é um crer de aplicar-se ao que está escrito, e o que está escrito é que nós somos pecadores e que precisamos de Jesus Cristo, e que Ele nos salva com uma eterna e gloriosa salvação, com grande misericórdia, como o apóstolo Pedro fala aqui no versículo 3 do capítulo 1. E observe o capítulo de Tito, capítulo 1, versículo 1. Olha bem, Tito, capítulo 1, versículo 1, deixa bem claro também assim. Paulo escrevendo a Tito, né? Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade. A fé dos eleitos. Daqueles que Deus elegeu, que Ele coloca fé, para que eles creiam, conforme está escrito em Romanos 2, versículo 4, as riquezas da misericórdia do Senhor Deus, que nos leva ao arrependimento. E aqui a fé dos eleitos que Paulo escreve a Timóteo, dessa mesma maneira, nós somos levados a entender
esta grande fé que nos dá a finalidade que é a salvação da nossa alma. Observe Efésios 1 e o versículo 15. Efésios capítulo 1, versículo 15, está escrito assim: por isso, ouvindo eu também a fé que em vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos. Eu estou aqui isolando o versículo para ficar focando o que ele está dizendo sobre a fé. Versículo 14 diz, Efésios 1, 14 e 15. O qual é o penhor da vossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, e no vosso amor para com todos os santos. Não é algo assim abstrato, mas é algo com peso, é algo glorioso. E aqui nós estamos fica bem claro desta fé gloriosa e salvífica. E o apóstolo Pedro continua ainda na sua carta, eu quero expor isso aqui juntamente aos irmãos, para os irmãos, do versículo 6 ao versículo 8, o meu segundo ponto, fala da alegria da salvação. Irmãos, nós estamos vivendo há 2 anos quase, um ano e pouco, né, de grande dificuldade no planeta, não é só no Brasil não, no planeta. Quando nós temos alguma dificuldade pontual, nós oramos por aquela situação, uma guerra numa localidade, num país, num continente, ou uma enfermidade que está assolando aquela região, ou a fome, ou alguma intempérie que aconteça, a gente ora e pede ao Senhor, mas agora nós estamos vivendo algo no planeta todo. A mais distante cidade, menorzinha de todas, ali também estamos alguém sofrendo com uma pandemia, com morte, às vezes não tem a morte, mas tem a apreensão porque um parente está doente, alguma coisa pode acontecer. Então, mesmo assim, nós temos que ter essa grande alegria no coração, porque se nós tombarmos hoje aqui, mortos, nossa alma está guardada com o Senhor. A nossa fé, a fé que aplicamos aqui, falamos aqui, ela garante a salvação da nossa alma. No meu trabalho, muitas vezes as pessoas morrem, alguém diz, descansou, ou descansa em paz. As pessoas só podem descansar após fechar o olho pela última vez, se já descansam em Jesus Cristo aqui e agora. Não tem descanso em paz se viver uma vida de intriga com Deus. Não tem paz se não houve paz pelo sangue do Cordeiro. Não tem descanso em paz se enquanto vivo não andou para a glória de Deus que vive e reina para todo sempre. Mas alguém pode questionar, mas aquele rapaz na cruz do Calvário, um deles ali no último momento, é verdade. Mas lembre-se, um apenas dentre os dois, para que ninguém se desespere, e um apenas dentre os dois, para que ninguém se acomode. Porque as pessoas têm essa mania de olhar para aquele lá e dizer, não, mas no último momento pode ser que meu pai, minha mãe, meu avô, meu tio, no último instante, no último... Eu já vi muitas pessoas dar o último suspiro, e não teve tempo para nada, meu irmão. Eu vi e vejo, muitas vezes. Vi e vejo, muitas vezes. Então o último momento é aqui agora, para nós termos essa paz com Deus. Nós estamos debaixo do pecado, o homem está em ira contra Deus, debaixo da ira de Deus. João 3,36 deixa bem claro isso. João Batista está ensinando bem claro isso. Agora, quando nós estamos em Cristo, nós temos paz com Deus e temos paz de Deus. E tendo essa paz com Deus e essa paz de Deus, nós temos olhado para esse versículo 6 até 8, onde podemos ter essa alegria. Como ter alegria no meio de uma grande pandemia? É claro que ficamos tristes por pessoas que ficam doentes, que estão abatidas, que estão sofrendo, é lógico. Ou vocês pensam que eu, como profissional, quando vejo ali um senhorzinho, uma criança, uma jovem, como eu vejo todo dia padecendo, sofrendo, tentando respirar e o oxigênio não vem, buscando, se agarra na gente, grita até, e não consegue nem gritar às vezes, porque não tem oxigênio para gritar, e tem que ser entubado alguma coisa da natureza. É terrível. Como ter alegria? A alegria está plenamente em Jesus Cristo, o Senhor das nossas vidas e o nosso Salvador. Observe o versículo 6 ao versículo 8. Repito, Paulo escrevendo para uma igreja perseguida, em angústia e em aflição. No versículo 5 ele encerra assim, ele diz assim, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Versículo 6, agora até o 8. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações,
para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com um gozo indescritível e glorioso. Será que isso aqui também acontece conosco em nossos dias? Será que isso acontece na nossa alma, no nosso coração? Será que isso é uma verdade absoluta em nosso ser? De ver que, embora aprovados, embora em angústia, embora muitas vezes em grandes aflições, podemos olhar para um texto como esse que o apóstolo Pedro escreve no finalzinho do versículo 7, diz: se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, verso 8, não havendo visto, porque Pedro viu. Pedro sentou-se com Jesus, comeu pão, comeu peixe, tomou vinho com ele, conversou vários assuntos, falou sobre N coisas, viu milagres, foi usado pelo Senhor para a operação de milagres. E ele está descrevendo como uma igreja perseguida, em aflição e angústia, e eles não tendo visto, como Pedro viu, por exemplo, como Tiago, como outros apóstolos o viram, mas mesmo assim, não havendo visto, assim como nós também não vimos, fisicamente não vimos. Como também não temos visto, nós também, será que nós falamos a mesma língua que está escrito aqui, aos que Pedro escreveu? Também nós o amamos. E, segundo o texto, o qual não havendo visto, há mais, no qual não havendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. Por quê? Porque essa salvação é perfeita, porque Ele nos guarda no seu poder, o que está escrito, que nós estamos guardados no seu poder, e embora a adversidade, embora a angústia, embora a perseguição, embora a pandemia, embora as famílias muitas vezes têm sido abaladas de uma forma muito avassaladora nesses tempos, nós temos a alegria, o gozo indescritível que Jesus Cristo voltará. Ele voltando para os seus, Ele vai realmente resolver toda a situação que possa se imaginar, tanto em juízo para com o ímpio, em justiça para com aqueles que negaram e rejeitaram a verdade do Evangelho, como quanto recebemos gloriosamente, eternamente. Esta é a maior alegria e maior esperança da igreja. Observe, em 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 19. Observe 1 Pedro 4, do versículo 13 ao versículo 19. Eu vou ler o 12 em diante. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Na mesma carta que Pedro iniciou falando da perseguição, ele vai dizendo aqui: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serem participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Ora, aqui está falando de uma igreja que foi avassalada, perseguida, destruída muitas vezes o seu lugar de culto, por causa do nome de Jesus Cristo. Olha bem, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles sim, blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Dos ímpios que blasfemam, mas a igreja, ainda que perseguida, glorifica o Senhor. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio ou o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomende-lhes as suas almas como ao fiel Criador fazendo bem. Nós passamos por cima desses versículos. Nós lemos, às vezes, no mesmo texto isolado, pensamos no versículo e não ligamos ao contexto.
O contexto aqui é de perseguição, de angústia, de afronta. E Pedro está dizendo ainda aqui, se pelo nome de Cristo, verso 14, sois vituperados, bem-aventurados sois. Olha bem o versículo 19. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendam-lhe suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. Você notou aqui que até o sofrimento pode ser uma bênção para o cristão, se for de forma digna, não for uma perseguição porque se fez malfeitor, ou ladrão, ou alguma coisa da natureza. Pedro escrevia uma igreja que estava sofrendo porque estavam anunciando a Cristo, falando do amor de Deus. E mesmo assim, eles se alegravam com essas perseguições, porque é uma perseguição, uma angústia, segundo o versículo 19, segundo a vontade de Deus. 1 Pedro 4, 19. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus. Ora, se a vontade de Deus é pregar, e se anunciar o Evangelho, eles foram perseguidos, glorifica a Deus por isso. Se no dia de hoje as leis estão invertidas, agora esquece um pouquinho a pandemia, esquece um pouquinho a doença Covid, porque a pior doença que tem aí não é a Covid, é o pecado. Eu já preguei isso aqui também. É o maior mal que existe, a maior tragédia da humanidade é o pecado, é não estar em Cristo Jesus. Então observe, as leis que são feitas, o pastor é advogado, ele sabe como está difícil hoje. Daqui um dia ele pode estar no seu gabinete e alguém chegar e pedir para ele fazer um pleito, e ele vai ter que olhar para o seu cliente e dizer: eu não posso pleitear porque eu vou estar desonrando meu Deus. E essa pessoa pode levá-lo a próprio juízo, porque ele não quer pleitear um pleito de uma lei criada pelos homens que afronta nosso Deus. Isso vai acontecer, isso pode acontecer. Isso vem acontecendo em muitos lugares. Isso vem acontecendo desde o princípio. E ainda vai piorar, já tenho dito aqui. Então, se passamos dificuldades pelo nome de Cristo, temos que nos alegrar, porque a despeito dessa grande perseguição que eles passavam, eles tinham esta alegria na salvação. Observe o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, bastante conhecida. Capítulo 4, versículo 8. Eu vou ler o versículo 6, 7 e 8. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão e sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amarem a sua vinda. Ou seja, observe o versículo 8 novamente, de 1 Pedro 1:8. Ao qual não havendo visto a mais, E Paulo está dizendo, essa coroa está guardada a mim, mas não somente a mim, a tantos quanto amam a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E se você observar o versículo anterior, o versículo 7 diz que acha em nós louvor e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, meus queridos, nós temos uma perfeita salvação. E no meio dessa salvação perfeita e gloriosa, nós podemos ter a alegria, embora tanta dificuldade, embora tantas coisas no dia de hoje invertidas, os valores invertidos, nós temos a alegria dessa grande salvação. E um fato curioso, irmãos queridos, é que essa salvação, ela trouxe curiosidade, ela despertou, no terceiro ponto, salvação esta, que profetizada já anteriormente, despertou muita curiosidade. Observe comigo o versículo 10, o versículo 11 e o versículo 12. Da qual salvação inquiriram? O que inquirir? Fazer inquérito, perguntar, perscrutar, investigar. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, nos pregaram o Evangelho,
para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Preste bem atenção. Primeiro ponto, eu falei sobre a grande misericórdia, de nascer de novo, etc. No segundo ponto, eu falei da alegria da salvação, de saber que toda dificuldade que possa ocorrer, ela é efêmera, porque nós vamos ter uma alegria que nunca mais vai se acabar com Cristo Jesus eternamente. Já temos alegria e vamos ter na glorificação de uma forma ímpar. Agora, o versículo 10 e 11, olha bem, da qual salvação inquiriram, perscrutaram, perguntaram, tiveram avaliando, tiveram investigando diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Os profetas profetizaram, mas eles não tinham o conhecimento pleno como foi dado na revelação de Jesus Cristo. Eles falavam, Malaquias falou, Isaías falou, Amós falou, entre outros falaram, mas eles não tinham a compreensão, porque a inspiração é plena, tanto para um quanto para o outro, mas a revelação, ela é progressiva. Note bem, Mateus capítulo 13, versículo 17, olha o que diz. Evangelho de Mateus capítulo 13, versículo 17, diz assim a santa palavra do Senhor, 13, e o verso 17. Opa, passei, está aqui. 16 e 17. Mas, bem-aventurados os vossos olhos, Jesus dizendo, porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Então, eles desejavam isso porque eles tinham de Deus algo revelado, e eles entregavam, eles profetizavam, eles escreveram, ou eles tinham pessoas que escreviam para eles, mas eles eram que recebiam inspiração, de maneira que eles não tinham a compreensão. O apóstolo Pedro aqui está informando que eles não tinham a compreensão que nós estamos tendo, nós, a igreja do Novo Testamento, a igreja, nós. Olha bem, versículo 10, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Olha 2 Pedro 3, verso 2, segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, no versículo 2, vou ler 1 e 2. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do nosso Senhor e Salvador. Ou seja, os profetas, eles tinham recebido as instruções. Observe o capítulo 52 de Isaías e o capítulo 53, por exemplo, aonde ele vê o nosso Salvador machucado, ferido, desfigurado. Imagina depois, mais à frente, você vai ler o profeta Malaquias, no capítulo 4, no versículo 1 e versículo 2, principalmente o versículo 2, que diz: mas para vós nascerá o sol da justiça, e salvação trarei debaixo de vossas asas, etc. Só que eles não tinham a compreensão plena de como nós temos hoje no Evangelho. A Bíblia não é exaustiva na revelação de Deus, mas a Bíblia é suficiente. Quando nós falamos da Bíblia, eu não preciso que alguém venha profetizar para mim aqui, eis que te digo, ou eu tive um sonho, ou eu tive alguma revelação. Não precisa. A revelação já está nas Escrituras. Os profetas recebiam de Deus e transmitiam aquilo que Deus lhes dava. Só que em versículo 10, claro que eu não posso fazer aqui uma exposição maior só desse assunto, porque o tempo não permite, mas o verso 10 diz assim: dessa salvação, os inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, note isso, o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que lhes havia de seguir. Ora, eles não tinham experimentado. Note bem, os santos, antes de Cristo, olhavam para frente, para a cruz, para a obra que ele ia fazer no Calvário. Nós, os santos, após a cruz, olhamos para trás, para aquilo que ele já fez na cruz do Calvário. Tanto eles quanto nós somos salvos da mesma maneira, pela graça, mediante a fé por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo sangue derramado. E eles não queriam, eles têm que tempo, quando vai ser isso?
Indagando que tempo ou que ocasião do tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Olha comigo Hebreus, capítulo 2. Hebreus 2, rapidamente, diz assim o texto sagrado. 2, versículo 1, 2 e 3. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já vos temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa punição, aqui está dizendo sobre a lei, etc., não dá tempo de entrar no contexto. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade? Como eu falei no princípio e agora eu li, esse apelo do escritor aos Hebreus. Como escaparemos nós se não atentarmos para essa tão grande salvação? Que os profetas, eles falaram, eles entregavam, eles escreveram, mas eles não tinham a compreensão que hoje nós temos, que nós somos salvos porque Cristo Jesus, porque o Deus Filho se fez carne e morreu uma morte substitutiva, morte em nosso lugar. Por isso, esta é a nossa salvação tão grande, perfeita salvação, em que nós podemos ter alegria, em que nós podemos ter regozijo e entender que essa grande misericórdia, ela é louvada e exaltada nas Escrituras Sagradas e eternamente o faremos. Observe. Seguindo o versículo 11. Indagando a que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Note isto, o sofrimento de Cristo nos leva e nos conduz nesta glória. Fica bem claro quando nós lemos João capítulo 17, depois você lê o capítulo todo sobre essa situação. Aos quais foi revelado que não para si, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Então, note bem, nós, a igreja, estamos recebendo essa grande verdade de uma forma mais plena, essa revelação profunda das Escrituras Sagradas. E agora fica uma outra curiosidade que ocorreu. Pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Erroneamente, as pessoas pensam que os anjos queriam pregar. Eu já vi pessoas pregando que os anjos queriam pregar. Se você se lembra, nas Escrituras Sagradas, quando Cornélio fazia orações, esmolas e orava a Deus, um anjo apareceu a ele e indicou para que ele fosse até Pedro, ou melhor, buscasse Pedro. O anjo podia pregar para Pedro, ou para Cornélio. Mas a instrução era, vai até a cidade de tal, Jope, tem um lugar lá assim, assim, assado, na casa de um fulano de tal, e lá manda buscar Pedro. Então Pedro vem, Atos 10, e ele prega o Evangelho para a casa daquele homem, algumas pessoas ali vizinhas, alguns amigos, e diz o texto, no versículo 44 de João 10, que caiu sobre eles o Espírito Santo, depois você lê com mais calma. Se fosse para anjo pregar, aquele anjo poderia ter pregado. Mas olha bem o que os anjos faziam. Lembra dos profetas? Que tempo, que ocasião, esse sofrimento vai acontecer, e como é que vai ser essa glória, que para nós está revelada pelas Escrituras Sagradas? E agora observemos aqui que os anjos bem desejavam atentar aqui o que é? É entender, conhecer tamanha obra de glória e de graça. Imaginem se os anjos no céu, ou nos céus, que contemplam aquilo que nós não conseguimos nem imaginar, eles atentaram e perscrutaram, queriam entender e conhecer esta obra da salvação, que é desprezada, que é deixada de lado, que muitas vezes é trocado num lugar que se discuta a Deus, é trocado o louvor e o cântico por canções que trazem para o homem, para o ego, ao invés de cantar a soberania, a glória e o bom favor de Deus que nos agraciou com tamanha salvação. Então, se os próprios anjos queriam entender, queriam atentar a isso, e nós olhamos para as Escrituras Sagradas,
E vemos que essa grande salvação, ela trouxe esse despertamento de curiosidade, tanto nos profetas e até mesmo em anjos. Salvação perfeita que nós temos em Cristo Jesus, que morrendo por nós, pecadores, nos tira desse grande mal, das trevas e da eternidade separado de Deus, lá no Geena, para estar sempre e eternamente com o Senhor. E versículo 13 do primeiro capítulo de Pedro está escrito: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Não é triste, pastor Elias, quando as pessoas, e isso me dá uma tristeza muito grande de fato, quando as pessoas são convidadas a pregar, ou elas tomam uma posição para pregar, e ao invés de pregar, fazem outras coisas e não falam dessas verdades bíblicas centrais, basilares. Por mais simples que o pregador seja, ele pode falar das verdades profundas de Deus. E ao invés disso, então, fazem shows e outras coisas mais, e não anunciam essas grandes verdades. Vou ler novamente o versículo 13. Portanto, cingindo, ou seja, os lombos, na parte lombar. Cingir era o momento de quando alguém ia para a batalha, ou ia trabalhar, tinha que cingir, não ter as roupas ali. No vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Lembra-se que a epístola, a carta aqui é para um povo que estava disperso e perseguido. Então Pedro fala, olha, existe uma revelação que é oferecida a vocês, que os profetas não tinham compreensão como nós temos, que os anjos bem tentaram querer conhecer e compreender, mas a nós é revelada. E essa salvação é em Cristo Jesus, pelo seu sangue precioso. Então nós temos que estar inteiramente atentos, cingindo nossos lombos e sendo sóbrios e esperando nessa grande graça, glória e poder, porque isso não começou no meu coração, isso é plano e projeto de Deus. Observe o versículo 20 do capítulo 1. Eu vou ler o versículo 18 ao 20. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Verso 21. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito da obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com coração puro e com sangue precioso. Então nós temos que olhar com atenção diligentemente, e como escaparemos nós, conforme fala Hebreus, se não atentarmos para essa tão grande salvação. A mim, pregador, há uns anos pregando, soa muito de peso, de angústia, de tristeza, quando as multidões vão seguindo pregadores com as suas próprias mensagens extras bíblicas, antibíblicas, avessas à verdade do Evangelho, lotando estádios, milhões ao redor do planeta, no momento que ele está anunciando ali as suas falas num programa de televisão ou pela internet, que seja, e que não fala do sangue de Jesus, da volta do Senhor, que não fala do castigo eterno para aqueles que rejeitam o Evangelho. Isso é triste. Mas observe, nós o que cremos, não cremos porque somos bons. O versículo 20, nós lemos agora, diz: o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Eu tenho falado isso em muitos sermões sobre de antemão, ele nos predestinou, conforme fala em Efésios, a partir do versículo 4 do capítulo 1. Mas volte seus olhos comigo para 1 Pedro 1 e o versículo 19. Aliás, para Efésios 1 e o versículo 19. Efésios capítulo 1, e aqui eu vou encerrando a minha fala. Efésios 1, versículo
17, 18, 19, que diz assim. Eu vou ter que ler um versículo antes. Versículo 16. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Irmãos, revelação aqui, nessa revelação aqui, eu conheço o RG, viu? Seu CPF é esse, ou a placa do seu carro, mas você sabe a placa do seu carro. Pode até não lembrar, mas você olhou, alguém sabe, tá ali fora. Quem hoje não sabe o seu CPF? Ainda mais hoje fazendo Pix para lá e para cá, né? Ou recebendo, tentando receber, enfim. Para que eu vou revelar o seu CPF, irmã Vanessa? Olha, irmã, Deus mandou falar para você que o seu CPF, o que vai edificar a sua vida? Em que os santos vão ser edificados para isso, ou com isso? Mas traz aqui um holofote. Olha, ele sabe o RG, o CPF, ele sabe até a placa do carro. Mas aqui nós lemos, para que o nosso Deus, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os vossos olhos, ou os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua esperança nos santos, da sua herança nos santos, perdão. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Irmãos, a herança aqui que está falando não é a herança dos santos. Existe a herança dos santos, nós somos co-herdeiros com Cristo, mas é esse texto, nesse versículo, está falando da herança de Deus, que são os santos. Observe. As riquezas da glória da sua herança nos santos. Verso 19 agora. E qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Nós cremos segundo a operação da força do poder de Deus em nós. Por isso eu quis colocar esse título, a perfeita salvação, porque dependendo de nós não acontece, mas é Deus que opera isso em nós. E por que eu quis usar essa passagem de Efésios? Porque isso é bem claro qual é o estado ali do homem sem Cristo, pecador, morto em ofensa e pecado. E essa salvação que os profetas não entendiam muito bem como é que seria, não compreenderam, não foi eles revelado, mas a nós foi, os anjos queriam compreender, entender, mas a nós foi mostrado pelas Escrituras. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Efésios, aos Efésios, pede que os olhos do entendimento sejam abertos para essa revelação das Escrituras. Se Deus não abrir o entendimento do homem, o homem não conhece, não compreende o Evangelho. Se nós anunciamos o Evangelho com toda pureza, com toda sinceridade, com toda retidão, e mesmo assim as pessoas não recebem, não entendem, quantas vezes você ouviu alguém pregou, você foi levando 1, 2, 3, 4, 5, até que um dia Deus abriu, iluminou, nos deu compreensão. E nós então nos entregamos a Ele, porque Ele nos deu essa graça. E por essa razão, despertou nos profetas a curiosidade, despertou nos anjos a curiosidade, mas em nós deve despertar o que Pedro escreveu a eles ali, essa alegria e esse louvor para essa salvação tão gloriosa. Observe, em 1 Pedro 1, eu vou de novo, o verso 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, imaculado e incontaminado. É por esse sangue precioso derramado na cruz do Calvário que nós temos salvação. Que em meio às adversidades que possam ocorrer, sejam perseguições políticas, com agravantes militares, evidentemente, sejam perseguições por razões que você pode até nem ter ainda conhecimento que pode acontecer daqui para frente, neste mundo tão terrível. Mas em qualquer uma dessas situações, a nossa alegria está em saber que Cristo Jesus morreu em nosso lugar. Nós podemos nos alegar na esperança da glória que nós ainda aqui temos e que ainda há de se revelar em nós para a glória eterna. Amém, meus irmãos? Que o Senhor Jesus continue abençoando a todos e que o bom Espírito
Espírito de Deus nos conduza sempre na santa verdade e assim nos fortaleça, porque os dias são maus, mas o Espírito de Deus nos leva a toda verdade. Não serve.